A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo site Notícias Agrícolas. Hoje não temos a referência das negociações lá em Chicago, é feriado nos Estados Unidos. No entanto, o mercado continua, o mundo continua negociando milho e soja e aqui no Brasil a situação vai se apertando, principalmente depois das contabilizações das perdas para o milho pós-geadas. A gente tem aí alguns números que já mostram que são perdas importantes, perdas que já vinham ocorrendo desde lá de trás, quando se começou a falar de seca, e agora acabou se aprofundando aí com essas geadas dos últimos dias. Ou seja, uma situação delicada que fez o preço do milho subir forte lá na B3. A gente já está falando de milho rondando de novo os R$100. Será que isso faz sentido nesse momento? Vamos também discutir a situação da soja e principalmente as mudanças de cenários provocadas pela falta de ampliação aí de área plantada lá nos Estados Unidos. Estava todo mundo pensando que poderíamos ter uma área maior por lá, mas o USDA acabou jogando um balde de água fria em cima dessas estatísticas e estimativas. Para falar sobre todos esses assuntos, todos esses temas, nosso convidado hoje é o Marcos Araújo, lá da Agriinvest. O Marcos fala com a gente direto de Curitiba, lá no Paraná. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos atender, por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender essa movimentação toda dos preços. E eu queria começar, basicamente, né, Marcos, com o milho, que hoje foi alvo de oscilação muito grande na B3, né? O mercado que está aberto aqui no Brasil, e está todo mundo muito apreensivo com o que está acontecendo, com o que está vendo aí nas lavouras, né? É motivo para tanta tensão assim, Marcos? O que vocês estão projetando aí para o milho? Olá, Alexandre, muito boa tarde a todos. Realmente, semana passada, no dia 30, nós tivemos, portanto, o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos com a revisão diária da temporada 2021-22. Para o milho, o mercado esperava um aumento na ordem de 1 milhão de hectares. Tivemos, então, um aumento de apenas 600 mil hectares, arredondando, ou seja, 400 mil hectares. Para termos uma dimensão, pegando uma produtividade média norte-americana, né? Ou seja, 1 milhão de hectares é uma produção americana de quase 10, 12 milhões de toneladas a mais. Então, isso daí, essa redução de 400 mil hectares a menos que o mercado previa, deu aquele tom altista todo para Chicago. E na soja, o mercado esperava um aumento de 550 mil hectares, praticamente o dado de revisão diária veio mesmo do Fórum de Intenção de Plantio de março, e aí Chicago com 90 centavos de alta até então. Ou seja, a expectativa de um grande aumento de área nos Estados Unidos não se confirmou para a soja, para o milho, deixando, portanto, agora toda a responsabilidade de garantia de oferta para o clima. E clima esse que nós temos aí, 2021, um clima bem adverso nas principais regiões produtoras agrícolas ao redor do mundo, deixando em xeque várias questões aí da segurança alimentar, né, Alexander? Por exemplo, você observa temperaturas elevadíssimas no Canadá e esse bolsão de clima seco tem pego as Dakotas e até mesmo o estado de Iowa, que é o maior produtor de milho nos Estados Unidos. Iowa e Illinois disputam lá as lideranças agrícolas entre soja e milho, né? Então, isso tudo deu uma sustentação. No entanto, preço alto cura preço alto. O que me preocupa, que eu não estou convencido quando eu falo, principalmente no milho Brasil, eu já vou falar dele, é que você pega, por exemplo, os números de venda semanal nos Estados Unidos, você vê uma demanda muito fraca por milho. Vários consumidores na Ásia, grandes importadores, têm buscado outras fontes de cereais, fontes de energia, sob o Instituto do Milho, na ração animal.
Você tem alguns tenders na Coreia que saíram a $295 a tonelada. Eu fazendo uma conta aqui agora, Alexandre, só para a gente ter uma noção, se nós pegarmos as referências do Basis, né, custo e frete Ásia do milho, 210 cents acima de Chicago setembro. Pegando Chicago a 5,92 o bushel do milho setembro, lembrando que o vencimento julho já está no aviso de entrega, não é mais referência para a formação de preço no mercado físico. Seria um milho custo e frete Ásia, nos principais destinos, na ordem de $316 a tonelada. Descontando um frete marítimo que está caríssimo, $69, Brasil-Ásia, isso seria um milho FOB Santos de $247, Alexander. Pegando o dólar futuro setembro, arredondando aqui a 5,12, seria um milho Campinas, referência do preço de paridade de exportação, de R$ 70,63, Alexander. Se nós pegarmos o milho na B3 a 97,39 menos esse 70,63, quer dizer que o milho na B3 está sendo comercializado R$ 26,76 acima do preço de paridade de exportação. Alguns podem argumentar, falar, Marcos, mas espera aí, nós temos um descolamento no mercado interno. Isso é uma verdade. Lá, nós tivemos recentemente, por exemplo, esse preço de 97,35 milho na B3, é um basis local que nós chamamos de prêmio, de 213 e acima de Chicago. Pegando o último grande ano de quebra do safrinha, 2016, nós tivemos uma produtividade média nacional de 3.859 quilos por hectare, Alexander. Esse prêmio local, na primeira semana de agosto, bateu 305. Depois ele caiu igual uma pedra. Nós tivemos, então, falando agora do milho brasileiro, Alexander, vamos lá. Inicialmente, o potencial produtivo do milho safrinha em 2021 era de 83 milhões de toneladas. Agora, o nosso número 60,8, eu vou arredondar para 61, ou seja, de 83 para 61, estamos falando de uma quebra do safrinha de 22 milhões de toneladas, ok? Perfeito. Do outro lado, as estimativas iniciais da exportação do milho brasileiro eram projetadas no começo da temporada em 35 milhões de toneladas. Agora o nosso número está em 21, Alexander. Cai 14. A produção cai 22 e a demanda só da exportação também cai 14. Nós estamos revendo o consumo interno. Dos três principais segmentos consumidores de milho no Brasil, a avicultura ela está no positivo agora em torno de 30 centavos por quilo vivo de frango de corte, nesse momento. Nós temos a suinocultura, o pessoal está perdendo aí em torno de R$ 130 por suíno gordo abatido nesse momento. E o que tem salvo é essa disparada do preço de etanol no mercado interno brasileiro, que tem dado fôlego para as usinas de milho. No entanto, o segmento de etanol de milho no Brasil consome lá próximo a 9 milhões de toneladas de milho por ano, a grosso modo, vai? Então, Alexander, eu diria, eu não estou convencido, eu acho que esse milho na B3, na minha opinião, esse preço de 97,75 tem feito o seu papel, que é racionar a demanda. E se nós fizermos uma conta do preço de paridade de importação, comprando milho na Argentina, um prêmio upriver de 0, que é as ofertas hoje lá, esse milho chega em Imbituba a R$ 88,00 a saca, com R$ 4,20 de frete de retorno para Chapecó, seria um milho importado da Argentina de R$ 92,23, R$ 5,00 praticamente abaixo desse milho da B3. Não sou dono da verdade, o mercado é feito de opiniões contrárias, mas eu acho que esse milho na B3 aí tem cumprido seu papel de alta de preço para racionar a demanda. Está exagerado. Conforme agora nós temos essa condição do mercado de Chicago e dólar, eu te afirmaria que sim. Agora, se São Pedro fechar a torneira de milho nos Estados Unidos, sai de baixo que o bicho é macho, porque o mercado aí é explosivo daí. Ô Marcos, mas vamos então para o outro ponto. A Argentina, ela tem condição de
entregar esse milho que talvez demande o Brasil aí? Tem sim, Alexander. Tradicionalmente, a grosso modo, a Argentina produz 50 milhões de toneladas, consome 15, exporta 35. Nós temos agora uma limitação em função do baixo nível do Rio Paraguai no Mar del Plata. Os navios, por exemplo, Handysize, que normalmente carrega-se com 33 a 35 mil toneladas cada navio, tem sido embarcado com 26 mil toneladas, cerca de 8 mil toneladas de frete morto, o que aumenta o frete, por exemplo, do Upper River até Imbituba, na ordem de $42 por tonelada esse frete. Então, pegando esse dólar futuro de 5,13, seria essa conta que eu fiz para vocês. Imbituba, R$ 88,00 e Chapecó, a R$ 92,20. Uma das questões estruturais no Brasil que falta essa dinâmica de importação, cria mais corpo, mais dinâmica, é que os pequenos e médios importadores não têm um capital humano preparado, quando comparado com as grandes consumidoras, estou falando BRF, JBS, dessa aptidão rápida de fluxo de caixa para trabalhar essa importação, porque exige um pagamento no cash, né? Você faz um pagamento lá, a CAD, né? Cash Against Documents. Então, com 48 horas, você tem um BL ali, o full de documentos lá, você tem que fazer o pagamento. E aí, muitas vezes, o pequeno e o médio consumidor, que seria naturalmente o importador de milho, não tem essa envergadura de capital humano e financeiro para poder estar importando, né? Então, é uma questão cultural a ser superada também aqui no Brasil. Sem contar essa questão cultural, se a gente pega só a necessidade de importação, qual que é o seu cálculo? O que a gente precisaria aí para dar tranquilidade para o mercado interno? Vamos lá, nós fizemos agora há pouco também uma projeção dos estoque final no Brasil. Então, essa redução, essa quebra do safrinha de 22 milhões é uma redução de 14 na exportação, com um consumo interno de 70,15, e eu diria que esse consumo está mais para 69, talvez 68, nós teremos um estoque final de 8 milhões. Já tivemos anos bem piores que isso. Então, por isso que eu acho que esse preço B3 está bem exagerado. Respondendo à pergunta, Alexandre, por exemplo, nós temos o Brasil deve importar nessa temporada, deixa eu pegar meus números aqui para falar exatamente com vocês. Os nossos números aqui vão importar cerca de 1.300.000 toneladas. Isso porque, lembrando que agora, você tem agora julho e agosto, nós temos plena colheita do milho safrinha. Por mais que você tenha algumas estimativas que apontam a produção do milho safrinha de 55 milhões de toneladas, é possível, Marcos? É possível. Mas eu acho que é um pouco precipitado uma afirmação nesse sentido, uma vez que ainda não temos mensurado na prática o tamanho da redução do safrinha em função da geada, né? Você está trabalhando com 60 milhões, é isso? 61? 60,8, exatamente. Uhum. E daí 60,8. Desculpa, eu te cortei, você acredita? Eu acredito aqui que nós tenhamos que importar em torno de 1,3 milhão de toneladas. Por exemplo, em plena crise de necessidade de milho agora em junho, o Brasil importou 116 mil toneladas de milho apenas, Alexander. Praticamente 4 Handysize só. Então veja essa necessidade, essa limitação que eu te falo cultural. É um problema que eu vejo muito dos pequenos e médios compradores, consumidores de milho no Brasil, esse domínio do mercado externo, né? Nós somos essa questão tem que ser bem superada aqui no Brasil. E aí você pega, por exemplo, agora, se nós pegarmos essa produção do safrinha de 60,8 para julho, os estoques de milho no Brasil, se nós exportarmos 2,4 milhões de toneladas, o estoque mensal no Brasil, final de julho, beira 38 milhões de toneladas, contra 19 milhões agora, dia 30 de junho. Vai dobrar os estoques mensais no Brasil, mesmo a gente exportando 2,4 milhões de toneladas em julho. Você acha que preço da Argentina estabeleceria um teto aqui para nós, Marcos? Seria certamente um ponto de equilíbrio aí para os preços? Certamente. No Brasil nós temos esse efeito. Então, o preço teto seria o PPI, preço de paridade de importação, e um preço piso, o PPE, que é o preço de paridade de exportação. Abaixo desse patamar de preço, o mercado externo compra o nosso milho, porém, acima do preço de paridade de importação, os consumidores deveriam estar importando milho.
como eu falei, você já vê esse movimento por parte dos grandes consumidores, JBS, BRF, Aurora, outros médios aí também, mas aí eu acho que essa conta vai ficar mais na ponta do lápis deles. Infelizmente, também uma coisa que força o descolamento de preço no Brasil é o pessoal compra o milho aí dos cerealistas com prazo de pagamento de 60, 90 dias. Aí também o cara, ele faz uma conta do fluxo de caixa dele e não tem muita escapatória disso, né? O cara fica estrangulado aí. Então, pelo que eu estou entendendo aí da sua observação, não precisa nem trazer milho dos Estados Unidos, que seria muito mais caro que o argentino, enfim, estaria muito longe da realidade do comprador, então. Para você ter uma noção, os prêmios do milho, por exemplo, FOB Golfo, na casa de 135 cents acima de Chicago, setembro, se eu falar para julho, isso daqui, a primeira quinzena de agosto, é um basis de 165. Mas eu fiz uma conta rápida aqui, a $1,35 acima de Chicago, setembro, é um milho no Golfo dos Estados Unidos a $286. Com o frete marítimo que explodiu de $53, esse milho chegaria no Brasil, no Porto, a $339. Com um dólar de 5,12, 5,13, é um milho em Bituba de R$ 107,77. Em Chapecó, R$ 111,97. 112 arredondando. R$ 112 o milho dos Estados Unidos, R$ 92 o milho da Argentina. Olha também a diferença. R$ 20 por saca. Muito bem. Bom, então, tecnicamente, a gente tem tudo para ajustar aí os valores, tem toda essa tensão criada, obviamente, por essa condição, né, Marcos, de redução aí de oferta que foi causada aí primeiro pela seca, agora pela geada, mas na hora que tiver que rodar o produto no mercado, a gente vai ver que a situação é diferente, então. O mercado deve se ajustar. Eu acho que sim, Alexandre. Como eu falei, eu não estou agora indo para o lado emocional, estou mostrando as contas para vocês do que nós temos em Chicago, do que nós temos no Porto e dólar. Hoje, nessa realidade do mercado, faria todo sentido importar com maior ritmo da Argentina para atender essa demanda interna que o milho está muito caro. E quando você olha daí os principais setores consumidores de milho, você vê, por exemplo, suinocultura sangrando, a avicultura ali pela boa, o que dá uma margem ainda para o pessoal do etanol, mas também isso daí tem uma limitação de consumo. Então eu acredito aí que ou nós devemos ter uma quebra tão grande, essa semana vai ser importante, no dia 8 teremos os dados da Conab, o mercado tem se antecipado aos relatórios da Conab, levado muito em consideração as estimativas privadas, e como eu falei, hoje nós tivemos estimativas, por exemplo, de 55 a 62 milhões de toneladas, números redondos aí. Muito bem. Agora eu só queria retomar um pouquinho o cenário para a soja, porque pelo que você falou, assim, a soja ainda tem um cenário que está mais propenso para alta, Marcos. Dá para acreditar e bancar isso? Dá, eu diria que sim. Em função dessa redução a menor da área, o mercado não confirmou esse aumento de área que se esperava pela soja norte-americana. Portanto, isso deixa uma responsabilidade para o clima muito grande e o clima vem apontando algumas ameaças da produtividade americana. Essa estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de 50,8 bushels por acre, é a segunda maior produtividade da história dos Estados Unidos. Lembrando que o recorde foram 52 bushels por acre. E para o milho, 179,5 bushels por acre seria uma produtividade recorde, coisa que deve ser revisada para baixo, na nossa opinião. Portanto, olhando a questão de suprimento, o mercado vai ficar muito volátil ainda até agosto, quando nós temos a definição da safra nos Estados Unidos. Então, esperem por esse sobe e desce constante aí, vai ser uma coisa muito imprevisível mesmo, difícil nós falarmos. Ou seja, mas e agora, Marcos? Como que está a questão do suinocultor na China, do consumidor de soja? Né? A soja brasileira vai para a China, ela vira farelo e óleo, farelo que vai alimentar o rebanho de suíno. Os caras estão numa draga violenta lá. Então, o pessoal já está trabalhando no vermelho também lá. Isso me preocupa muito. Às vezes a gente tem alguma coisa, a gente tem aquela sensação e é abatido pela emoção de que
um mercado de alta vai subir ad eterno. E lembrando, veja aí, nós estamos praticamente há um ano com alimentos caros ao redor do mundo, com uma inflação incomodando muita gente da cidade e ameaçando até mesmo o equilíbrio social em várias regiões do mundo. Isso é um problema seríssimo. E como você mesmo disse, a busca de alternativas, né, para alimentação animal, né? Sim, exatamente. Nós temos aí, vejam, por exemplo, agora, eu fiz uma conta de manhã, pegamos os dados norte-americanos sexta-feira, o preço do DDGS nos Estados Unidos está sendo descontado 40% do valor do milho. Mais barato que o milho. Normalmente ele vale 85% do valor do milho. O ano passado, com a menor produção de etanol do milho, né, o pessoal deixou de consumir, deixou de andar de carro, menor produção do etanol, menor produção do DDGS, que é uma proteína vegetal com cobre e com farelo. Ele chegou a ser negociado a 130% do valor do milho. Agora retomou-se a produção do DDGS valendo bem menos do que o seu histórico do milho. E aí você já vê também alguns setores dos Estados Unidos. Olha, em Chicago, o suíno batendo limites de baixa alguns dias lá. Isso daí tira o poder de compra dos consumidores, né? Bom, o que você está querendo dizer é que, assim, quando a gente olha só do lado da oferta, a gente tem aí uma condição para que a oferta seja menor e, enfim, a disputa seja grande por essa oferta que vai cair no mercado. A gente está falando de safra americana. Por outro lado, a gente não pode desconsiderar o ritmo da demanda. E leia-se China aí nesse contexto, certo? Certo, exatamente. Agora, por exemplo, o que o produtor brasileiro tem feito? Infelizmente, a grande maioria é rezador e não é trader. Né? Eu faço a provocação aí para a gente sair da zona de conforto. Veja aí, recebi tanta ligação de gente desesperada naquela queda de Chicago. Graças a Deus, Chicago, março do ano que vem, dos seus 14,26, bateu lá os 12 e pouquinho, diminuiu a rentabilidade da soja em cerca de R$1.500, R$2.000 por hectare. Hoje, olha só, a alta do dólar hoje, Chicago está fechado. O dólar futuro, que era 5,48, hoje está dando 5,29. Amanhã, portanto, se Chicago subir, acho que é pouco provável em função dos últimos mapas climáticos apontam uma melhora do clima no meio oeste, pelo menos essa semana, para outra é ruim. Eu acho que Chicago não deve se comportar em tanta alta amanhã, olhando a margem do esmagamento da China, que está ruim também. Então, você tem, por exemplo, se amanhã tivesse dólar alto, com uma oportunidade de vender a termo para o ano que vem. Só que protejam essas vendas futuras com seguro de alta em Chicago. Com cerca de R$5 por saco em Chicago, você pode fazer uma venda a termo para trading, para entregar em fevereiro, março, ou abril, maio, dependendo se você vai plantar aqui no Brasil, mas compra um seguro de alta, porque se Chicago, dos 14, vai 13,77 agora o bushel, praticamente 14, ir para $16 o bushel, você ganha com esse seguro de alta na bolsa. O problema é que 99% dos produtores no Brasil não fazem seguro de alta na bolsa ou de baixa, sendo que a melhor ferramenta é o seguro de baixa, e aí o mercado muda, ele fica chupando o dedo e vai ficar bravo com a gente. Pô, mas se você não usar as ferramentas de proteção também, com certeza nós vamos errar na comercialização. Ainda mais nesse mercado climático tão volátil e hoje com um percentual tão grande dessas ordens por robôs, por algoritmos operando no mercado, fazendo essa arbitragem entre mercado financeiro, mercado agrícola e mapas climáticos. Então, volatilidade nessa nova realidade ainda veio para ficar e mais intensa nesses anos aí, até o mercado ter uma certeza da eficácia desses algoritmos aí. Já tem muita gente machucada com algoritmos, não estão crentes se eles funcionam para valer no agrícola. Pois é. Você está falando aí de opções, você está falando de call e de put, né? Exatamente, estou falando de opções de seguro de baixa, put, opção de venda, né? Ou quer proteger quando deixar de ganhar, é o seguro de alta, que é a call, opção de compra. E também já aproveitei aqui e deixei um conceito desses algoritmos hoje, que tem vários fundos aí que estão levando pau no agrícola. Quer dizer que fundo não acerta todos, não. Lembrando que o mercado físico, ainda mais em Chicago, que tem o aviso de entrega, ele é liquidado, pessoal, pelo preço dos grãos praticados no mercado físico norte-americano. Então, nós temos uns fundamentos de preço do mercado físico que, no final, ocorre a convergência de preço. Muito bom.
Então, fique atento, acompanhe o mercado, entenda como participar e se proteger, isso é fundamental, isso que o Marcos está falando faz toda a diferença, não fique só na expectativa do que pode acontecer, porque numa dessas você pode se dar mal, né? Infelizmente, a gente faz essa provocação aqui, não é para falarmos que, reforço, não somos donos da verdade, estamos aqui para fazer essa provocação para que nós possamos evoluir um degrau a mais no nosso nível de aprendizado e também sair dessa zona de conforto, Alexandre. Boa, Marcos. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação, volte sempre. Valeu, gente. Sucesso aí, boa semana para todos nós. Saúde. Abraço, até a próxima. Abraço. Marcos Araújo, o Agriinvest aqui com a gente no Notícias Agrícolas, alerta bastante importante para o milho. O Marcos não está convencido de que esses números na B3 vão se concretizar ou consolidar. Existe aí uma limitação trazida ou provocada aí pela exportação ou pela importação do milho argentino. Pelas contas do Marcos, milho argentino chega hoje no Porto de Miritituba a R$ 88,00, no interior chega a Chapecó a R$ 92,20 e a gente está falando de um milho na B3 para setembro sendo negociado nesse momento a R$ 97,00, um diferencial bastante significativo aí, portanto, sendo que a Argentina, segundo o Marcos Araújo, tem milho para exportar, tem milho para vender para o Brasil. A Argentina ela tem uma produção prevista de 50 milhões de toneladas, um consumo interno de 15 milhões e 35 milhões de milho para exportação. Ou seja, tem aí um potencial de atender uma possível demanda e limitar, portanto, uma alta mais exagerada nos preços da safrinha. E pelas contas do Marcos, ainda temos um estoque, né? Contabilizando o volume a ser produzido, que tem de estoque de passagem, no final das contas, um estoque ainda significativo de 8 milhões de toneladas e que isso seria suficiente não para dar tranquilidade, mas para evitar, por exemplo, uma explosão dos preços do milho. Então, segundo ele, na análise dele, essas altas estão um pouquinho exageradas. Bom, de qualquer jeito, a gente continua acompanhando aí o mercado de grãos, tanto lá fora, tanto lá nos Estados Unidos. Hoje foi feriado por lá, não temos a referência de Chicago, mas a partir de amanhã a gente já vai ver esse mercado mostrando as caras de novo e acompanhando mais do que nunca a questão climática, como os mapas climáticos estão indicando aí as chuvas para os próximos dias. Isso vai ser fundamental para o milho, é um momento de definição de safra. Para a soja, isso acontece um pouquinho mais adiante, lá para final de julho, começo de agosto, mas, de qualquer forma, só o fato da gente ter um mercado estressado, né, e limitado na oferta, isso já pode trazer grande volatilidade aí para o preço, o que pode, na teoria, significar oportunidade de negócios para vocês. Deixa eu passar para vocês rapidinho os números de fechamento do mercado. Na verdade, é o fechamento da última sexta-feira, como a gente disse no começo do nosso boletim. Hoje não teve negociação lá em Chicago. Vamos ver então a finalização da última sexta-feira. Julho fechou a 14 dólares e 49, agosto 14 dólares e 34, novembro 13,98 e o janeiro de 2022 14 dólares e 1 cento por bushel. Para o milho, vamos ver o milho? O milho para julho 6,97, setembro 5,92, dezembro 5,78 e o março de 2022 5,84. Reforçando, hoje não teve mercado, esses números são o de fechamento da última sexta-feira. E para finalizar o trigo, 6,47 para julho, 6,51 para setembro, dezembro 6,60 e março 6 dólares e 68 centos por bushel. São os números do fechamento da última sexta-feira. Amanhã, ou melhor, logo mais, a partir das 9 horas da noite, já tem negócios novos acontecendo no pregão noturno e amanhã a gente atualiza toda a movimentação lá de Chicago para você. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Na sequência tem Conexão Campo e Cidade a partir das 5h30 da tarde para você aqui no Notícias Agrícolas.